Ele a agredia todos os dias, convicto de que ela nunca partiria, de que jamais ousaria reagir. Queria destruí-la, apagar todo e qualquer vestígio de quem ela realmente era. Mas, certa manhã, ela desapareceu. Não deixou um bilhete, nem uma pista, apenas o silêncio. Dias depois, o mundo perfeito dele começou a desmoronar. Repórteres cercaram a mansão. A polícia reabriu casos antigos, e a verdade que ele havia enterrado começou a vir à tona. O que ele não sabia era que ela não tinha fugido por medo. Ela havia sumido para voltar mais forte, armada com provas, aliados e justiça. E quando ela finalmente retornou, o homem que um dia acreditou ser seu dono aprendeu o que o castigo realmente significa. A noite estava silenciosa demais para uma casa tão vasta. As luminárias de cristal brilhavam sobre o piso de mármore, e seu reflexo tremia nas paredes de vidro, como se já pressentissem o que estava para acontecer. Uma mulher estava de pé, ao lado da mesa de jantar, com as mãos sobre o ventre e a respiração entrecortada. Tentou sorrir, fingir calma, mas o tremor dos seus lábios a entregou. Diante dela, um homem com um terno preto caríssimo servia-se de outra taça de vinho. O som da garrafa batendo no cristal preencheu o silêncio como uma ameaça. "Por que você está aí parada?" A voz dele era calma, quase entediada. "Sente-se. Você está me deixando nervoso." Ela não se moveu. O cheiro da comida revirava seu estômago havia horas. O coração batia no peito como se quisesse fugir. Ela sentia o hematoma sob a manga, ainda dolorido da noite anterior. Cada respiração a lembrava disso. As luzes pareciam muito brilhantes, o ar muito parado, como se a casa inteira estivesse prendendo a respiração. Ele se virou para ela com aquele meio sorriso que antes lhe parecia encantador. "Sabe qual é o seu problema? Você pensa demais. Devia ser grata. A maioria das mulheres mataria para viver assim." O copo bateu na mesa com um estalo seco. Ela estremeceu, e ele notou. Sempre notava. A tensão entre eles se esticou como um fio prestes a se romper. Em algum lugar atrás deles, a governanta parou de andar. Seu reflexo piscou por um segundo no espelho antes de ela se retirar discretamente para o corredor. Ela havia aprendido a hora de sumir. Todos naquela casa haviam aprendido. Ele se aproximou. O eco dos seus passos era pesado e lento. "Diga alguma coisa", ele ordenou. A garganta dela se fechou. Ela quis falar, mas não conseguiu. Só conseguia pensar na tênue luz vermelha que piscava na câmera de segurança do canto. Ele a tinha instalado para protegê-la. Naquela noite, ela se lembraria de tudo. O som seguinte foi de um golpe. O copo escorregou da mão dele, se espatifou no chão e o vinho se espalhou como sangue. O reflexo da mão a alcançou antes que a mão real. Um tapa cortou o ar. O impacto a fez cambalear. A cadeira caiu com um rangido metálico. A respiração dela falhou. Sua visão ficou branca. O lustre do teto pareceu oscilar. Ele a encarou de cima, o peito arfando, o rosto deformado em algo que ela não reconhecia mais. "Olha o que você me obrigou a fazer", ele disse. As palavras a feriram mais do que o golpe. Ela tocou a bochecha, sentindo a marca do anel gravada na pele. Em algum lugar, a câmera de um celular clicou. Um dos convidados, talvez um primo distante, havia levantado o aparelho por instinto. Ele não queria gravar. Mas o momento ficou ali. Vivo em pixels, impossível de apagar. Ela o olhou, a vista turva pelas lágrimas. Pela primeira vez, não implorou, não pediu perdão. Apenas sussurrou. "Você vai se arrepender." Mas ele não a ouviu. Já havia se virado, murmurando maldições, enquanto pedia que alguém limpasse a bagunça. A governanta entrou correndo, com as mãos trêmulas e os olhos inquietos.
Ela sabia que não devia fazer perguntas. A mulher se levantou devagar, as pernas instáveis. Cada nervo lhe gritava para correr, mas ela ficou tempo suficiente para vê-lo se servir de outra taça, como se nada tivesse acontecido. Seu reflexo na janela mostrava uma estranha, pálida e silenciosa, com os olhos vazios de cansaço. Ela tocou o vidro. Estava frio, quase como tocar em outra vida. Ela se virou e caminhou pelo corredor. Cada passo soava muito alto, muito definitivo. A luz vermelha da câmera a seguia, piscando como um coração. Em seu quarto, ela colocou em uma pequena bolsa de couro apenas o essencial: o passaporte, um pendrive, um ultrassom dobrado e o celular que havia escondido sob o colchão. Os dedos tremiam enquanto ela digitava uma mensagem para si mesma, um registro daquela noite. Ela parou junto à porta, escutando. A casa voltava a ficar em silêncio. O som da rolha saindo de uma garrafa ecoou fracamente. Ele continuava bebendo, continuava convencido de que ela nunca partiria. O coração batia forte. Ela desceu a escada dos fundos e cruzou o jardim. O ar da noite cheirava a rosas úmidas e sal. Uma tempestade se formava na distância, seu vento sussurrando entre as árvores como um aviso. O portão se abriu com um leve rangido metálico. Ninguém a viu partir. No final do caminho, ela se virou uma vez. Através da janela, ela o viu rindo ao telefone, sua sombra inclinada sobre os fragmentos de vidro. Quis sentir ódio, mas sentiu apenas vazio. Aquele que resta depois de muitas noites de medo. Um carro a esperava junto à beira da rua, com os faróis apagados. A motorista, uma mulher mais velha, abaixou o vidro e assentiu. Pronta? Ela assentiu uma vez. Sim. Enquanto o carro se afastava, a mansão ficava cada vez menor no retrovisor, as luzes encolhendo até sumir na escuridão. Ela colocou a mão no bolso e roçou a superfície fria do pendrive. Ali estava tudo. Vídeos, gravações, documentos que ela havia copiado durante meses, provas do que ele era, provas do que ela havia suportado. Exalou com um tremor, apoiando uma mão sobre o ventre. O bebê deu um pequeno chute, uma pequena lembrança de que ela não estava sozinha. As lágrimas encheram seus olhos, mas não eram mais de medo, eram de outra coisa. Na casa, a luz vermelha da câmera continuava piscando. A gravação prosseguiu muito depois de a briga terminar, capturando o quarto vazio, o vinho derramado, o eco da risada de um homem. O arquivo foi salvo automaticamente em uma nuvem a qual ele não sabia que ela tinha acesso. O relógio marcou a meia-noite. Na distância, o trovão retumbou, e quando as primeiras gotas de chuva tocaram o para-brisa, ela sussurrou na escuridão. Esta noite eu desapareço. As luzes da cidade engoliram o carro ao virar para a rodovia. Atrás dela, a casa que havia sido sua jaula se desvanecia na chuva. À frente, a estrada se abria, incerta, mas viva, pela primeira vez em anos. Ela respirou. A luz vermelha da câmera piscou mais uma vez. Depois se apagou. A manhã chegou com uma suavidade enganosa. A luz do sol se derramava entre as cortinas de um quarto de hotel, com vista para as ruas tranquilas de Sevilha. A mulher acordou antes de o alarme tocar, os olhos abertos para a luz dourada pálida, os lençóis emaranhados em torno de suas pernas, como se a retivessem. Por um momento, ela não se lembrou onde estava. O silêncio era estranho, muito puro, muito gentil. Então a memória retornou. O copo, o tapa, a luz vermelha piscando no canto do teto. Ela inalou devagar e se sentou, pressionando as palmas contra o rosto até os batimentos do coração se acalmarem. Ela olhou a hora. 7h20. Lá fora,
A cidade já estava viva. Um vendedor empurrava seu carrinho pelos paralelepípedos. Ao longe, alguém ria. O mundo continuava girando como se nada tivesse mudado, como se sua vida não tivesse se partido em duas na noite anterior. Na pequena mesa de madeira descansavam seu celular, sua bolsa e o ultrassom dobrado. Ela o observou por um longo tempo, traçando com o dedo o contorno tênue da criança que carregava. Aquele pequeno bater era a única razão pela qual ela ainda respirava. Uma batida na porta a sobressaltou. Seu corpo se enrijeceu. O som era suave, paciente. "Sou eu", disse uma voz de mulher do outro lado. Era Rosa, a motorista mais velha que a havia pego na noite anterior. Ela trabalhava com uma rede que ajudava mulheres a escapar de lares abusivos. Sem polícia, sem publicidade, apenas eficácia e discrição. Rosa entrou com uma bandeja de chá quente e pão. Seus olhos se suavizaram ao ver os hematomas. "Você dormiu um pouco?" perguntou com doçura. "Não muito", respondeu ela. Rosa serviu o chá e o deixou sobre a mesa. "É normal. A primeira manhã é sempre a mais difícil. Parece acordar depois de uma guerra." Ela assentiu sem responder. O aroma de camomila preencheu o ar, quente e reconfortante. Ela apertou as mãos em torno da xícara, deixando o calor se infiltrar em sua pele. Rosa se sentou na frente dela. "Você agiu bem ontem à noite. A maioria das mulheres paralisa ou volta. Você não fez isso." Os lábios dela tremeram. "Porque não posso me permitir voltar. Ele me mataria. Ou algo pior." Rosa não se surpreendeu. Ela tinha ouvido essas palavras muitas vezes. "Você tem um nome que podemos usar?" "Não usamos nomes reais aqui." Ela hesitou por um momento. "Helena", ela disse por fim. "Me chame de Helena." Rosa assentiu. "De acordo, Helena. Você está segura por agora, mas precisa decidir seu próximo passo. Podemos conseguir um ônibus para você esta noite, ou ajudá-la a apresentar uma queixa quando estiver pronta." Helena balançou a cabeça. "A polícia? Não, por enquanto. Ele tem amigos em todos os lugares. Juízes, jornalistas, até o chefe local. Se eu for agora, tudo vai desaparecer como se nunca tivesse acontecido." Rosa a observou em silêncio. "Você não está errada, mas também não pode fugir para sempre." "Eu não estou fugindo", disse Helena suavemente. "Eu estou planejando." Essa resposta fez Rosa levantar uma sobrancelha, mas ela não perguntou mais. Entregou-lhe um telefone antigo e um cartão. "Este aqui não pode ser rastreado. Ligue apenas para o número que está escrito aqui. Ele a conecta diretamente com um advogado que trabalha conosco. Chama-se Miguel. Ele é bom e odeia homens como seu marido." Helena assentiu e guardou o telefone na bolsa. Sentiu uma calma estranha pousar sobre ela. Depois que Rosa saiu, Helena ficou de pé junto à janela, observando o sol brilhar sobre os telhados. Ela quase podia ouvir o ritmo da cidade. Sinos distantes, um cachorro latindo, o zumbido da vida que ninguém podia controlar. Era algo alheio e bonito. Ela colocou uma mão sobre o ventre. "Estamos bem", sussurrou. "Agora estamos seguras." Mas ela sabia que a segurança era temporária. Ele notaria sua ausência em breve. Talvez já tivesse notado. Ele ligaria para a polícia, para seus contatos. Começaria uma busca. Fingiria ser a vítima. Choraria na televisão por sua esposa desaparecida. E as pessoas acreditariam nele, porque ele era poderoso, elegante e um especialista em mentir. O telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu na tela. Você deixou algo para trás. Sem nome, sem assinatura. Apenas aquelas 4 palavras. Seu peito se apertou. Ela desligou o telefone, removeu o cartão SIM e o esmagou com o salto. Seu pulso acelerou, mas ela se recusou a entrar em pânico. Precisava pensar com clareza.
No pendrive que havia levado estavam os documentos. Provas de suas contas secretas, de suas fraudes fiscais, das ameaças a seus rivais. Suficiente para destruir seu império se ela soubesse como usar. Ela se sentou, abriu o laptop e inseriu o pendrive. Dezenas de pastas apareceram, organizadas e rotuladas. Ela clicou aleatoriamente em uma e viu vídeos, gravações de segurança, cópias de contratos, notas de voz. Deslizou o cursor até encontrar o arquivo da noite anterior. Seu próprio rosto apareceu na tela, pálido e trêmulo, a mão dele se levantando antes que o som fosse cortado. O vídeo parou ali. Ela prendeu a respiração. Por um segundo pensou que o arquivo estava danificado, mas não estava. A gravação continuava por mais alguns minutos depois que ela se foi. Mostrava ele andando de um lado para o outro, gritando, ligando para alguém. Sua voz era dura, cheia de arrogância. Ela não vai longe, nunca vai. Depois uma risada, cruel e confiante. Ela fechou o laptop e juntou as mãos, tentando se acalmar. Ele acreditava que ela voltaria rastejando. Ele acreditava que ela ainda o temia. Talvez sim, mas o medo podia servir. O medo podia se transformar em força. Ao cair da tarde, ela fez sua mala novamente. Deixou um envelope sob o travesseiro para Rosa com uma nota de agradecimento e parte do dinheiro que ainda conservava. Depois, pegou um ônibus para o norte, sentando-se junto à janela enquanto a cidade ficava para trás. A paisagem se estendia em tons dourados e empoeirados. Campos, oliveiras, o contorno das montanhas. O sol começava a cair e a se partir, tingindo tudo de âmbar. O motor do ônibus zumbia suavemente, uma espécie de embalo. A mente de Helena voltou aos primeiros dias, antes dos golpes, antes do medo. Quando ele lhe trazia flores, quando dizia que queria formar uma família, quando ela acreditava que o amor podia protegê-la. Quase sorriu ao lembrar, mas o sabor amargo voltou logo. Aquelas eram as ilusões que a mantinham acorrentada. Uma criança chorou em algum lugar do ônibus. O som a atingiu mais forte do que o esperado. Ela virou o rosto para a janela, contendo as lágrimas. Você nunca mais terá que ver o rosto dele, ela sussurrou. Quando o ônibus parou em uma pequena cafeteria de estrada, ela desceu para esticar as pernas. O ar estava mais fresco, com cheiro de café e chuva. Ela se sentou sozinha em uma mesa e pegou o laptop novamente. Começou a escrever uma lista, não de vingança, mas de preparação. Contatos legais, abrigos seguros, provas que ela precisava organizar. Ela não queria destruí-lo por raiva. Queria justiça, e a justiça exigia precisão. Quando ela voltou para o ônibus, as primeiras gotas de chuva começavam a cair. Ela encostou a cabeça na janela, observando como a água desfocava as luzes do lado de fora. A tempestade finalmente a havia alcançado, mas desta vez ela não teve medo. A noite se aprofundou. Seu reflexo se misturou com a escuridão, seus olhos firmes, quase serenos. Pela primeira vez, o silêncio ao seu redor não era uma armadilha. Era liberdade. E muito longe, atrás dela, na mansão que já parecia pertencer a outro mundo, ele acordou para descobrir que ela tinha ido embora. A mancha de vinho ainda marcava o chão, como uma ferida que nunca cicatrizaria. A notícia matinal soava suavemente ao fundo em sua mansão. A voz da repórter era calma e comedida, descrevendo uma mulher desaparecida, uma esposa adorada que havia sumido em circunstâncias misteriosas. A foto na tela mostrava Helena sorrindo, radiante, com um vestido azul pálido que a fazia parecer frágil e bondosa. Para qualquer outra pessoa, ela parecia a esposa perfeita. Para ele, era um problema que precisava ser apagado. Ele se sentou na beira do sofá,
impecavelmente arrumado em um terno cor de carvão, a expressão de dor cuidadosamente ensaiada. Sua assistente acabara de informá-lo sobre a imprensa. Todos estão seguindo sua versão, disse ela. Um acidente trágico. O senhor é o marido inconsolável. Ele assentiu devagar. Bom, certifique-se de que continue assim e mantenha a polícia do nosso lado. A assistente hesitou. Senhor, há um problema. Alguém vazou parte das imagens de segurança. Apenas alguns segundos. Está se espalhando rápido. Sua mandíbula se apertou. Que imagens? A da sala de jantar. Corta antes do final. Mas as pessoas dizem. As pessoas falam demais. Ele interrompeu com brusquidão. Ele se levantou, foi até a janela e olhou os jardins lá embaixo. A luz da manhã caía sobre o mármore, reluzindo como fragmentos de vidro. Ele se lembrou do som daquele tapa, o quão prazeroso havia sido no momento, o controle, o silêncio que sempre se seguia. Mas agora, esse silêncio não existia mais. Substituído por sussurros que ele não podia controlar, ele se virou para sua assistente. Descubra quem vazou isso. Não me importa como. Sim, senhor. Quando ela saiu, ele se serviu de uma dose, embora fossem apenas 9 da manhã. O licor queimou sua garganta, ancorando-o por um instante. Ele disse a si mesmo que ela não sobreviveria sem ele. Ela nunca teve coragem. Era fraca, dependente. Ela voltaria rastejando quando ficasse sem dinheiro ou sem esperança. Todas voltavam. Ainda assim, algo dentro dele vacilou. Uma sombra de inquietação que ele não sabia explicar. Ele abriu o celular e percorreu mensagens de jornalistas, investidores e amigos que fingiam se preocupar. Entre a avalanche de condolências, uma mensagem anônima se destacou. Apenas uma frase. Você a ensinou muito bem. Ele ficou paralisado. Ele a apagou, mas seus dedos tremeram um pouco. Talvez fosse um blefe. Talvez não. Do outro lado da cidade, em uma pequena cafeteria perto do terminal de ônibus, Helena estava sentada em um canto com uma xícara de café que esfriava. Seus olhos estavam inchados pela falta de sono, mas sua mente estava clara. O jornal ao lado do balcão trazia a foto dela sob a manchete. Esposa desaparecida de empresário de destaque. Desencadeia preocupação nacional. Ela leu o artigo com atenção. Cada palavra era mentira. Segundo a história, ela havia sofrido de depressão, saído voluntariamente, e o marido cooperava plenamente com as autoridades. A narrativa era limpa, polida e ensaiada. Exatamente o que ela esperava. Ela dobrou o papel e sussurrou. Você pensa que também é dono da verdade. O telefone vibrou. Era um número novo que Rosa lhe havia dado. Uma mensagem de Miguel, o advogado. Recebi sua informação. Vamos nos encontrar às 3 da tarde perto da Plaza de Espanha. Não traga aparelhos eletrônicos. Ela digitou uma única palavra. Entendido. Horas depois, ela estava em um banco perto da praça, a fonte borrifando uma névoa que brilhava sob o sol. Turistas passavam rindo, tirando fotos, alheios ao fato de que, a poucos metros, uma mulher tentava reconstruir sua vida. Um homem se aproximou em silêncio e se sentou ao lado dela. Ele tinha cerca de 40 anos, vestia roupas simples e exibia um olhar sereno que media tudo sem julgar. Helena, ele disse em voz baixa. Ela assentiu. Miguel, eu li seu dossiê. Você é corajosa. Estou com raiva, ela corrigiu. A coragem vem depois. Ele sorriu levemente. A raiva pode ser útil. Você me enviou provas suficientes para abrir 3 processos criminais e destruir sua empresa. Mas é arriscado. Ele vai contra-atacar e é poderoso. Não me importo com o poder, disse ela. Eu me importo com a verdade e quero proteção para meu filho.
Miguel a olhou com atenção. Você terá, mas para funcionar, precisamos ser estratégicos. Se agirmos muito cedo, ele vai enterrar tudo. Precisamos deixá-lo cometer um erro primeiro. Helena exalou, apertando os dedos na borda do banco. Ele já está cometendo erros. Ele está muito confiante. Miguel assentiu. Então, começamos por aí. Vou organizar um encontro com uma jornalista de confiança. Iremos construindo sua história passo a passo. Você permanecerá escondida até que esteja pronta. Você consegue fazer isso? Ela retribuiu o olhar. Eu aguentei coisas piores. Ele se levantou e lhe deixou um cartão. Este número me conecta diretamente. Não confie em mais ninguém. Depois que ele saiu, Helena ficou por um tempo, contemplando a água dançando na fonte. Pela primeira vez, ela pôde respirar sem medo. O mundo ao redor dela se sentia vivo novamente. Crianças corriam, casais passeavam de mãos dadas. O aroma de laranjeiras flutuava no ar. A vida continuava, indiferente, mas bonita. Mas dentro dela permaneceu uma dor profunda. Ela enfiou a mão na bolsa e tirou uma foto antiga, do dia do casamento. Ela e ele sorrindo sob uma chuva de pétalas de rosa. A imagem parecia inocente, mas agora soava como veneno. Ela a rasgou ao meio e deixou os pedaços caírem na fonte, vendo-os afundar entre as ondas. Ao cair da noite, ela voltou para o pequeno apartamento que Rosa havia conseguido para ela. Era modesto, mas seguro, com paredes amarelo pálido e uma janela que dava para uma rua estreita. Ela preparou chá, abriu o laptop e começou a catalogar cada arquivo, cada peça de evidência. Ela os rotulou com datas, detalhes e notas para Miguel. Quanto mais ela trabalhava, mais sentido fazia que o controle voltasse para suas mãos. Na cidade, ele estava perdendo. Ele falava ao telefone com seu advogado, andando de um lado para o outro em seu escritório. Eu não me importo com ela. Eu me importo com o que acontece se esse vídeo se espalhar. O dano é gerenciável por enquanto, disse o advogado. Mas a mídia é imprevisível. Talvez o senhor devesse ficar quieto por um tempo. Eu não me escondo, ele respondeu bruscamente. Eu resolvo as coisas. Ele desligou, deixou o telefone sobre a escrivaninha e se apoiou na janela. Seu reflexo o encarava, confiante e poderoso, mas pela primeira vez ele viu uma rachadura naquela imagem. O silêncio da casa o oprimia. Não havia passos, nem voz, nem aquela risada frágil que costumava ecoar no corredor. Apenas o tic-tac do relógio e o zumbido distante da câmera no canto. Ele se serviu de outra dose, mas isso não o acalmou. No fundo, um sussurro ficou mais forte, um pensamento que ele tentava ignorar. E se ela não fugiu? E se ela estiver voltando? No apartamento, Helena olhou pela janela com o olhar firme. A chuva havia cessado. As luzes da cidade brilhavam sobre o pavimento molhado. Ela fechou o laptop, apagou a luz e sussurrou para a escuridão. Amanhã, começamos a lutar. A noite respondeu com silêncio, mas não era mais o silêncio do temor. Era o silêncio antes da tempestade. A chuva caía suavemente sobre Madrid, enquanto o anoitecer envolvia o horizonte. As ruas brilhavam sob o brilho âmbar dos postes de luz, e a cidade parecia prender a respiração, esperando, esperando. Em um apartamento tranquilo com vista para um beco estreito, Helena estava sentada em sua escrivaninha, cercada por pastas abertas, com a tela do laptop iluminando a escuridão. Seu rosto estava sereno, mas seus olhos refletiam o peso de um propósito. Ela havia passado horas organizando provas, ouvindo novamente gravações que mal conseguia suportar. Cada palavra, cada insulto, cada ameaça eram lembretes da jaula da qual ela havia escapado. Mas aquela noite era diferente.
Ela não estava revivendo sua dor. Ela estava se preparando para expô-la. A campainha tocou uma vez. Helena ficou imóvel por um momento. Depois olhou a hora. Eram exatamente 9. Ela caminhou até a porta e olhou pelo olho mágico. Miguel estava lá, com o casaco úmido da chuva. Ela abriu a porta e se afastou. "Você está pronta?" ele perguntou. "Estou pronta há anos", ela respondeu em voz baixa. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. "Este é o plano. A jornalista de quem eu lhe falei está nos esperando amanhã de manhã. Mas antes disso, há algo que você precisa ver." Ele abriu o laptop e reproduziu um trecho de notícias. Na tela apareceu o marido dela, sentado diante dos microfones, com o rosto perfeitamente composto. "O desaparecimento da minha esposa me destruiu", ele dizia com um tom grave e magoado. "Eu farei o que for preciso para trazê-la para casa." Helena sentiu um nó no estômago. A atuação dele era impecável. Os repórteres o olhavam com compaixão, até com admiração. "Ele nem finge preocupação", ela sussurrou. Miguel pausou o vídeo. "Ele está controlando a história, como esperávamos. Mas não é esse o problema. Olhe o fundo." Atrás dele, semi-oculto pelos jornalistas, um homem segurava um celular. Na tela, via-se uma imagem congelada. O vídeo de segurança daquela noite. Um único quadro do rosto dela, com os olhos arregalados de medo e a mão dele levantada. "Está lá fora", disse Miguel. "Alguém vazou a versão completa. Está se espalhando mais rápido do que imaginávamos." Helena inclinou-se para a frente. "Isso significa que as pessoas estão vendo a verdade." "Também significa que ele está desesperado", advertiu Miguel. "Quando homens como ele perdem o controle, tornam-se perigosos. Ele vai tentar encontrá-la." "Eu quero que ele tente", ela disse com voz firme, quase fria. "Que ele me procure. Quanto mais ele tentar, mais perto estará de cair na própria armadilha." Miguel observou sua expressão. Viu o medo oculto, mas acima dele havia algo mais forte, uma determinação inabalável. "Amanhã nos encontraremos com a jornalista às 10. Chama-se Lucia Vega. Ela é discreta e já lidou com casos como este antes. Você contará tudo." Helena assentiu. "E depois?" "Depois, vamos para os tribunais. Com as provas que você tem, não será apenas um caso de abuso. Será fraude corporativa, lavagem de dinheiro e acobertamento. O império dele vai desmoronar." Um leve sorriso cruzou os lábios dela. "Perfeito." Lá fora, o trovão retumbou ao longe. Miguel olhou para a janela. "Devemos descansar. Amanhã será um dia longo." Quando ele se foi, Helena permaneceu junto à janela, observando como a chuva escorria pelo vidro. Seu reflexo parecia mais velho do que ela se lembrava, mas também mais livre. O medo que antes a paralisava havia se transformado em foco. Ela apoiou os dedos no vidro frio. "Amanhã", sussurrou, "ele finalmente vai me enfrentar." Do outro lado da cidade, ele estava em seu escritório cercado de silêncio. A tempestade batia nas janelas e o som o irritava mais do que deveria. Seu celular não parava de tocar. Advogados, jornalistas, sócios, todos exigindo explicações. O vídeo havia se tornado viral. Metade do país já o tinha visto. Ele tentou manipular a situação, alegar que estava fora de contexto, que era uma simples discussão exagerada. Mas a opinião pública estava mudando. Patrocinadores estavam se retirando. Acionistas convocavam reuniões de emergência. Ele se levantou e começou a andar, o eco de seus passos ressoando sobre o mármore. "Onde ela está?" ele murmurou entre dentes. "Onde diabos ela está?" Ninguém respondeu. Até mesmo os empregados haviam aprendido a se tornar invisíveis. Ele pegou um copo do bar, serviu uísque e ficou olhando seu reflexo na janela. A tempestade pintava linhas de luz em seu rosto, dividindo-o em fragmentos.
Ele mal se reconhecia. O telefone tocou novamente. Desta vez era sua assistente. Senhor, a polícia quer falar com o senhor novamente. Eles têm novas provas. Ele desligou sem responder. Seus pensamentos giravam sem controle. Ele a imaginou sentada em algum lugar, observando tudo desmoronar. Talvez sorrindo, talvez acreditando que tinha vencido. Sua mão se fechou com força ao redor do copo até que ele rachou. Uma gota de sangue escorreu pelo seu dedo. Ele nem estremeceu. Ela pensa que está livre, sussurrou para si. Mas não está. A manhã seguinte chegou com nuvens pesadas e o cheiro da chuva ainda pairando no ar. Em uma cafeteria perto do tribunal, Miguel e Helena esperavam Lucia. Helena usava um casaco escuro e um cachecol que cobria metade do rosto. Parecia tranquila, mas suas mãos seguravam a xícara com tanta força que os nós dos dedos estavam brancos. Lucia chegou exatamente na hora, com uma pasta de couro e um olhar decidido. Você deve ser Helena, ela disse enquanto apertava sua mão. Eu vi o vídeo. Você é corajosa por se apresentar. Helena a encarou com firmeza. Coragem é sobreviver a ele. Falar é apenas o próximo passo. Lucia assentiu em aprovação. Vou garantir que sua história seja ouvida. Mas você precisa saber que ele já está tentando desacreditá-la. A equipe dele filtrou relatórios falsos. Dizem que você estava instável, que o atacou primeiro, que roubou o dinheiro. Eu já esperava, disse Helena. Ele só sabe mentir. Miguel entregou um pendrive a Lucia. Aqui está tudo. Registros bancários, gravações de voz, registros de segurança. Suficiente para expor cada uma de suas mentiras. Lucia o guardou em sua pasta. Então começamos agora. Esta noite publicarei a história. Não como um rumor, mas como um fato. Vou divulgar os documentos e garantir que as autoridades também os recebam. Uma vez que seja público, ele não poderá enterrar. Por um momento ninguém falou. A chuva voltou a cair, batendo suavemente nos vidros como um pulsar. Então Helena exalou. Quando isso começar, não haverá volta. Miguel a olhou. Você quer parar? Ela balançou a cabeça. Não, eu quero terminar. Naquela noite ela caminhou sozinha pela praça. A chuva havia cessado, deixando o ar frio e cortante. As pessoas passavam sem notá-la, apenas mais um rosto na multidão. Ela se sentia invisível, mas de algum modo isso lhe dava força. As luzes se refletiam sobre as pedras molhadas, formando 1000 caminhos brilhantes à sua frente. Pela primeira vez ela não olhou para trás. No outro lado da cidade, em seu escritório, o marido dela observava a tela do celular enquanto as primeiras manchetes apareciam. Provas vazadas revelam violência doméstica e escândalo de fraude. A cor desapareceu do seu rosto. Ele socou a escrivaninha, espalhando os papéis pelo chão. A tempestade respondeu com um trovão, como se o próprio céu estivesse do lado dela. E longe, sob a chuva que se desvanecia, Helena permanecia imóvel, o coração sereno. Ela podia sentir o mundo se mover, o primeiro tremor da justiça rompendo anos de silêncio. A noite era fria, mas pela primeira vez ela não tremeu. A tempestade não era mais sua inimiga, era sua testemunha. A cidade acordou em meio ao caos. Ao amanhecer, todos os principais jornais da Espanha traziam o nome dele na capa. O vídeo daquela noite havia se tornado viral, compartilhado milhões de vezes nas redes sociais. As hashtags pedindo justiça se multiplicavam em todos os idiomas. Os programas de debate repetiam as imagens em câmera lenta, parando bem no instante em que a mão dele batia no rosto dela. Os comentaristas discutiam ao vivo, os advogados analisavam as provas e o país inteiro prendia a respiração. Em um pequeno apartamento perto do coração de Madrid, Helena estava sentada no sofá,
observando as imagens piscando na tela. Ela já tinha visto muitas vezes, mas não conseguia desviar o olhar. Era estranho ver a si mesma pelos olhos dos outros, congelada no medo, com sua dor transformada em espetáculo público. Rosa estava atrás dela, com os braços cruzados e uma expressão tensa. "Está em todo lugar", disse Rosa em voz baixa. "Você não pode mais se esconder, Helena. O país inteiro conhece seu rosto." Helena desligou a televisão. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que o barulho. "Bom", ela respondeu, "eu não quero mais me esconder." Miguel entrou no quarto com o celular na mão. O artigo da Lucia já foi publicado. E não é só o vídeo. Ela publicou tudo. Os registros financeiros, as contas no exterior, até o relatório do hospital. Os dedos de Helena se apertaram ao redor da xícara que segurava. "O que as pessoas estão dizendo?" Miguel suspirou. "Exatamente o que esperávamos. Estão furiosos. O Ministério abriu uma investigação e o Conselho de Administração o suspendeu esta manhã. Mas há algo mais." Ele lhe entregou o celular. "Leia isto." Na tela aparecia uma manchete do El Mundo. "Esposa de empresário influente rompe o silêncio. Provas apontam para anos de abuso e fraude." Abaixo, uma citação da entrevista de Lucia com Helena dizia: "Eu me calei porque acreditei nele. Agora eu falo porque finalmente acredito em mim mesma." Helena leu devagar. Ela não esperava que essas palavras tivessem tanto peso. Não eram mais apenas dela. Pertenciam a todas as mulheres que alguma vez foram silenciadas, a todas as vozes que tremeram antes de falar. Ela deixou o telefone sobre a mesa e sussurrou. Então começou. Do outro lado da cidade, ele estava perdendo o controle. Seu escritório estava inundado de ligações. Repórteres acampavam em frente à sua porta, gritando perguntas enquanto seu carro saía em velocidade. Ele tentava manter a compostura, mas seu mundo desmoronava. Patrocinadores se retiravam, acionistas exigiam explicações e a polícia queria interrogá-lo novamente. Ele jogou um copo contra a parede, quebrando seu reflexo em 1000 fragmentos. "Ela pensa que isso a transforma em heroína?" Ele murmurou, andando de um lado para o outro. "Ela não é nada sem mim. Nunca foi." Seu advogado tentou acalmá-lo. "O senhor deve ficar em silêncio, senhor. Não lhes dê mais motivos para..." "Silêncio!" Ele interrompeu com fúria. "Estão me destruindo enquanto ela brinca de ser vítima na televisão. Eu não vou deixar que ela vença." O advogado suspirou. "Se o senhor responder, só vai piorar as coisas. Estão o vigiando. Cada movimento seu será público." Ele se virou, com os punhos cerrados. "Então, talvez eu me certifique de que ela nunca mais fale." À tarde, as ruas em frente ao tribunal se encheram de gente com cartazes que diziam "Justiça para Helena." Repórteres se aglomeravam nas entradas. Flashes brilhavam. As vozes ecoavam nas paredes de pedra. Lá dentro, Lucia estava ao lado do pódio, preparando suas anotações para falar com a imprensa. Ela olhou para Miguel. Assentiu. Helena esperava em uma sala próxima. Ela usava um vestido preto simples e o cabelo preso com cuidado. Seu estômago estava embrulhado, mas seu olhar estava firme. Através da porta fechada, ela podia ouvir a multidão gritando seu nome. Ela nunca imaginou algo assim. Seu nome, antes sussurrado pelo medo, agora gritado por justiça. Miguel entrou na sala. "É a hora." Ela se levantou devagar. "Então vamos acabar com isso." Quando ela entrou no salão de imprensa, os flashes das câmeras explodiram como relâmpagos. Perguntas voavam de todas as direções, mas Lucia levantou a mão para pedir silêncio. "Senhoras e senhores", ela disse, "hoje não se trata de um escândalo, trata-se da verdade." Ela se virou para Helena.
Esta é a mulher cuja coragem rompeu o silêncio. Helena se aproximou do microfone. Por um momento, ela não conseguiu falar. O barulho, as luzes, as centenas de olhos fixos nela a oprimiam. Então ela se lembrou daquela noite. O som do vidro quebrando, o gosto do sangue, o bater do seu filho sob sua mão. Sua voz se tornou firme. Eu não vim aqui para destruir ninguém, ela começou. Eu vim para recuperar o que me foi tirado. Minha voz, minha segurança, minha dignidade. Durante anos, acreditei que o silêncio me protegeria. Protegia apenas a ele. Hoje eu falo não apenas por mim, mas por cada mulher a quem disseram para calar a boca. A sala ficou em silêncio total. Suas palavras flutuavam no ar como uma promessa. Os olhos de Lucia brilharam. Miguel assentiu devagar, orgulhoso. Quando Helena desceu do pódio, o público explodiu em aplausos. Algumas pessoas choravam, outras levantavam o punho. Naquele momento, ela compreendeu que a verdade não pertencia mais apenas a ela. Havia se tornado uma força própria. Do outro lado da cidade, ele assistia à transmissão de seu closet. Sua mandíbula estava tensa, a mão agarrada à borda da mesa até os nós dos dedos ficarem brancos. A voz dela chegava pelos alto-falantes, serena e firme. Cada palavra era como um golpe. Ele desligou a televisão, mas a voz dela continuava a ressoar em sua mente. Ele se serviu de outra dose, a mão tremendo levemente. Você pensa que venceu? Ele disse ao vazio. Isto ainda não acabou. As luzes piscaram enquanto o trovão retumbava ao longe. Ele observou seu reflexo no vidro escuro, a chuva desfocando seu rosto. Pela primeira vez, o homem que havia construído um império parecia pequeno. Naquela noite, Miguel e Helena saíram juntos do tribunal. A chuva havia cessado, mas as ruas ainda brilhavam sob as luzes da cidade. A multidão se alinhava nas laterais, aplaudindo enquanto ela passava. Alguns estendiam a mão para tocá-la, outros apenas sorriam. Ela os olhava agradecida, com humildade. Rosa esperava junto ao carro. Você conseguiu, ela disse em voz baixa. Helena sorriu suavemente. Ainda não, mas começamos algo. Enquanto o carro se afastava, ela olhou pela janela para a cidade. A mesma cidade que antes ignorou seus gritos agora repetia seu nome. O medo que a havia acompanhado por anos finalmente se desvanecia, substituído por uma calma firme. Ela não sabia o que viria a seguir. Julgamentos, batalhas legais, mais manchetes. Mas ela sabia de uma coisa com certeza. Ela não estava mais fugindo. Atrás dela, em um closet escuro a quilômetros de distância, o homem que uma vez controlou tudo permanecia sozinho, cercado por garrafas vazias e vidros quebrados. O império que ele havia erguido com mentiras estava se desintegrando, uma verdade de cada vez. E na distância, o som tênue do trovão ressoou novamente, como se a tempestade não tivesse acabado, mas apenas mudado de lado. A manhã seguinte não começou com silêncio, mas com o som de vozes. Do lado de fora da janela de Helena, repórteres se reuniam em grupos, suas câmeras esperando como olhos inquietos. História havia explodido durante a noite. Todas as principais redes repetiam seu discurso. Todas as manchetes a chamavam de corajosa. Mas junto com os elogios, veio a reação. Alguns comentaristas questionavam seus motivos. Trolls enchiam a internet de dúvidas. O mundo havia transformado a vida dela em um campo de batalha de opiniões. Dentro do apartamento, a luz do amanhecer deslizava pelo chão. Helena estava de pé, junto ao balcão da cozinha, com as mãos ao redor de uma xícara de café que havia esfriado há muito tempo. Seu telefone não parava de vibrar com mensagens de apoio, medo e ódio. Rosa desligou a televisão e suspirou.
Você devia descansar, menina. Você tem lutado a noite toda. Eu não consigo descansar, disse Helena em voz baixa. Ainda não. Miguel entrou com uma pasta debaixo do braço e a testa franzida. O promotor ligou. Eles abriram oficialmente o caso criminal, mas seu marido já contratou uma nova equipe de advogados. Eles são implacáveis e planejam atacar sua credibilidade. Helena assentiu, sem surpresa. Claro que ele faria. Ele vai distorcer tudo. Ele sempre faz. Eles estão dizendo que o vídeo foi editado, continuou Miguel, que você o provocou, que tudo foi armado para destruí-lo. Rosa cerrou os punhos. Como eles ousam? O olhar de Helena se endureceu. Que falem. Toda vez que eles mentem, a verdade fica mais forte. Miguel sentou-se na frente dela. Você precisa de proteção. A polícia pode lhe designar segurança, pelo menos temporariamente. Eu já solicitei uma ordem de restrição, mas até que seja aprovada, ele continua livre. Eu não tenho mais medo dele, ela respondeu. Miguel balançou a cabeça. O medo não é fraqueza, Helena. É consciência. Ele é perigoso. Prometa-me que terá cuidado. Ela o olhou nos olhos e assentiu. Eu prometo. Ao meio-dia, ela entrava no Ministério da Justiça para dar sua declaração oficial. Os corredores de mármore ecoavam com seus passos. As câmeras piscavam quando ela cruzou a entrada, mas ela não parou. Lucia a esperava no final do corredor com um sorriso encorajador. O público ainda está com você, ela sussurrou. Não deixe que o barulho a distraia. Dentro da sala de conferências, Helena sentou-se diante de 2 promotores e um investigador. O ar cheirava a papel e desinfetante. Eles começaram calmamente, pedindo-lhe que narrasse o que havia acontecido naquela noite e nos anos anteriores. Sua voz tremeu no início, mas logo se tornou firme, fluindo como água contida por muito tempo. Ela descreveu o isolamento, os insultos disfarçados de amor, o controle disfarçado de cuidado. Quando ela falou da violência, ela não chorou. Ela queria que o registro contivesse sua verdade, não sua dor. Quando ela terminou, um dos promotores fechou o dossiê. Obrigado, senhora. A senhora agiu corretamente. Nós nos moveremos rapidamente. Ao sair do prédio, os flashes voltaram a estourar, mas desta vez ela não se assustou. O mundo podia pegar sua imagem, sua história, até seu nome, mas não sua força. Do outro lado da cidade, ele estava em um escritório cercado por advogados com ternos caros e olhares frios. Seu rosto estava pálido, marcado pela insônia. Ainda podemos vencer, disse um dos advogados, revisando os documentos. O público esquece rápido. Se arrastarmos o processo, o barulho vai diminuir. Ele mal ouvia. A voz dela continuava suando em sua cabeça. Eu me calei porque acreditei nele. Essas palavras haviam se espalhado mais longe do que tudo o que ele havia construído. Elas o atormentavam, porque eram verdade. Ele socou a escrivaninha. Façam o que for preciso. Eu quero que a desacreditem. Os advogados se entreolharam, sem responder. Eles reconheciam um homem que estava afundando. Naquela noite, Helena voltou para casa exausta. A cidade estava tranquila, lavada por uma garoa leve. Ela se aproximou da janela e olhou o pavimento molhado, reluzente sob os postes de luz. Miguel se juntou a ela com 2 xícaras de chá. A audiência será na próxima semana, ele disse. Está indo mais rápido do que eu esperava. Helena pegou a xícara e sorriu fracamente. Então, seguimos em frente. Você fez mais do que muitos fariam, disse Miguel com suavidade. Você transformou a dor em algo poderoso. Helena olhou seu reflexo no vidro. Ela não queria poder. Ela só queria paz. E talvez seja isso que lhe dá poder, ele respondeu. Eles ficaram em silêncio por um momento, ouvindo o murmúrio distante do tráfego.
O peso de tudo repousava sobre seus ombros, mas ela não se dobrou. Quando Miguel se foi, Helena caminhou até sua escrivaninha e abriu o envelope do promotor. Dentro havia um documento com o selo oficial. Ordem de proteção concedida. Ela passou os dedos pelas letras em negrito. Pela primeira vez em anos, a lei estava do lado dela. Ela exalou devagar e apagou a luz. O apartamento ficou na penumbra, iluminado apenas pelo brilho da rua. Ela levou a mão ao ventre, sentindo o suave movimento de vida em seu interior. O bebê continuava crescendo, continuava lutando, assim como ela. Lá fora, o trovão voltou a retumbar ao longe, mas desta vez ela não o temeu. Ela o ouviu como se ouve um coração batendo, constante, inevitável, vivo. O dia seguinte traria advogados, julgamentos e perguntas destinadas a quebrá-la. Mas naquela noite, enquanto permanecia sozinha com o som da chuva voltando, ela sentiu algo que não sentia há anos. Paz. Frágil, efêmera, mas real. O dia da audiência amanheceu sob um céu cinzento. O Palácio da Justiça erguia-se como um monumento de pedra fria, com suas escadarias cheias de repórteres, ativistas e curiosos. As câmeras piscavam sem descanso. Microfones se estendiam para quem parecesse importante. Entre o burburinho, Helena saiu do carro acompanhada por Miguel. Ela usava um tailleur azul marinho simples, o cabelo preso com cuidado e uma expressão serena, impossível de decifrar. A energia da multidão parecia vibrar ao seu redor, mas ela caminhou entre o caos com a firmeza de uma corrente que atravessa as ondas. Lá dentro, o ar estava carregado de tensão. A sala cheirava a madeira velha e papel. O murmúrio das conversas subia e descia como o vento. O marido dela estava na mesa oposta, cercado por advogados de ternos escuros. Ele parecia mais magro, pálido, com os olhos inquietos. Quando seus olhares se cruzaram pela primeira vez em meses, algo passou pelo rosto dele. Uma faísca de raiva, de incredulidade, talvez de medo. Ela não desviou o olhar. O juiz entrou e a sala ficou em silêncio. O som do martelo retumbou com força. Miguel inclinou-se para ela e sussurrou: "Aconteça o que acontecer, lembre-se de que a verdade já está lá fora." A promotoria começou reproduzindo a gravação completa, a versão não editada da noite que mudou tudo. Na tela, apareceu a imagem de uma casa que um dia havia sido linda e fria. O áudio preencheu a sala, a voz dele levantada, o som do vidro quebrando, o tapa que pareceu ressoar eternamente. Cada palavra, cada respiração era inegável. Helena sentiu o estômago se contrair, mas não desviou o olhar. Ela queria ver, enfrentar o fantasma da mulher que ela havia sido. Do outro lado, o marido dela se mexeu no assento, apertando a mandíbula, enquanto seu advogado lhe sussurrava ao ouvido. Quando o vídeo terminou, o silêncio era pesado. Até mesmo o juiz levou alguns segundos antes de falar. "As provas são claras", ele disse finalmente. "Agora este tribunal ouvirá os depoimentos." Helena subiu ao púlpito. O microfone estava frio sob seus dedos. Ela falou devagar, com clareza, relatando os anos que haviam levado àquela noite. Ela descreveu como o controle havia substituído o amor, como a solidão havia substituído a segurança. Ela não chorou. Sua voz se manteve firme, mesmo quando a defesa tentou deturpar suas palavras, insinuando que ela o havia provocado, que tudo havia sido planejado. Miguel se levantou para objetar. A defesa está atacando a integridade da vítima em vez de responder pelo crime, disse com firmeza. O juiz assentiu, aceitando a objeção. Helena exalou em silêncio. Pela primeira vez, ela se sentiu protegida. Quando chegou a vez dele, o marido dela se endireitou no assento e ajeitou a gravata. Ele começou com palavras calculadas,
frases ensaiadas e uma falsa culpa. Eu cometi erros, ele disse com voz suave, mas eu a amava. Ela era instável. Eu tentei ajudá-la, mas ela não quis. A atuação dele era impecável, mas vazia. A arrogância que antes o definia agora parecia oca. Quando o promotor apresentou os registros financeiros, as contas no exterior e as assinaturas falsificadas, sua máscara começou a rachar. Sua voz vacilou, as mãos tremeram. Ele olhou para ela, mas Helena permaneceu imóvel. À tarde, a sala parecia menor, o ar mais denso. O juiz ordenou um recesso. Helena saiu por um momento para respirar o ar fresco. Repórteres a cercaram instantaneamente, lançando perguntas. Ela não respondeu. Rosa, que havia ido em silêncio para apoiá-la, a esperava junto à porta com os olhos brilhando de orgulho. Você se saiu bem, disse Rosa suavemente. Eu só disse a verdade, respondeu Helena. E isso, disse Rosa, é o que homens como ele mais temem. Quando a audiência foi retomada, Miguel apresentou o argumento final. Sua voz era tranquila, firme. Este caso não trata apenas do sofrimento de uma mulher, ele disse, dirigindo-se ao juiz. Trata-se de um sistema que, por muito tempo, permitiu que o silêncio protegesse o poder. Hoje, esse silêncio foi rompido. Quando suas palavras se desvaneceram, Helena olhou ao redor. Alguns membros do júri evitavam o olhar dela. Outros a observavam com atenção. Ela não conseguia lê-los, mas não precisava mais. A verdade falava mais alto do que qualquer veredicto. O marido dela permanecia imóvel agora, com o olhar fixo no chão. A arrogância que um dia o acompanhou havia desaparecido. Ele parecia um homem que finalmente compreendia o preço de seus atos. Quando o juiz anunciou que o veredicto seria dado em 48 horas, a sala se encheu de murmúrios. Helena se levantou, as pernas um pouco trêmulas, mas o coração firme. Ao sair, a imprensa a esperava novamente. Os flashes a cegavam. Um repórter gritou: "A senhora acredita que a justiça será feita?" Helena parou apenas por um instante para responder. A justiça começou no momento em que parei de ter medo. Lá fora, as nuvens começaram a se abrir. Uma chuva suave caiu, deslizando pelos degraus de mármore e pelos rostos dos desconhecidos que seguravam cartazes com o nome dela. Ela levantou a cabeça e fechou os olhos, sentindo as gotas em sua pele. Não era mais a mesma chuva que antes escondia suas lágrimas. Era diferente, mais limpa, mais leve, como uma libertação. Miguel a alcançou no pé da escadaria. "Você conseguiu", ele disse em voz baixa. Ela assentiu. "Não, nós conseguimos. Todos os que um dia pensaram que o silêncio era sua única opção, conseguiram." O céu começou a clarear, e o primeiro raio de sol rompeu as nuvens. A multidão aplaudiu enquanto ela avançava. Pela primeira vez em muito tempo, ela sorriu. Não por alívio, mas por força. E sobre eles, no telhado do tribunal, a bandeira da Espanha tremulava ao vento, brilhante contra o cinza que se desvanecia, como se o país inteiro tivesse voltado a respirar. A manhã do veredicto amanheceu clara e nítida. A tempestade que havia coberto Madrid por dias finalmente havia passado, deixando o ar limpo e luminoso. Da varanda de seu pequeno apartamento, Helena via a cidade se estender a seus pés, tranquila e alheia a como sua vida estava prestes a mudar mais uma vez. Ela segurava uma xícara de chá nas mãos, o calor ancorando-a na realidade. O tribunal se reuniria novamente ao meio-dia. Ao cair da tarde, tudo pelo que ela havia lutado, os anos de silêncio, o medo, a dor, encontrariam justiça ou se desvaneceriam entre papéis e burocracia. Ela se afastou da janela quando Miguel ligou e entrou.
Seu terno estava impecável, sua expressão serena, embora ela pudesse perceber a tensão oculta por trás daquela calma. Eles adiantaram a hora, ele disse. Devemos estar no tribunal em 1 hora. Helena assentiu, com voz tranquila, mas firme. Estou pronta. Eles dirigiram pela cidade em silêncio. Lá fora, as pessoas seguiam suas rotinas, carregando sacolas de compras, passeando com cães, vivendo vidas sem manchas de escândalo. Mas dentro do carro, cada segundo pesava como anos. Miguel olhou para ela uma vez enquanto se aproximavam do prédio. Aconteça o que acontecer hoje. Você já mudou algo, ele disse. Você deu a outros a permissão para falar. Ela sorriu levemente. Isso me basta. Quando chegaram, as escadarias do tribunal estavam novamente repletas de repórteres, câmeras e cartazes de apoio. Justiça para Helena. Chega de silêncio. O barulho aumentou enquanto ela subia os degraus, as luzes dos flashes iluminando seu rosto. Ela não estremeceu. Cada brilho era uma prova de que ela continuava de pé. Lá dentro, a sala estava mais fria do que ela se lembrava. O marido dela estava na mesa da defesa, com o rosto abatido e o terno amassado. A arrogância havia desaparecido. Em seu lugar, havia um pânico silencioso que ele não podia mais esconder. Seus advogados sussurravam-lhe com urgência, mas ele mal ouvia. Ele olhou para ela uma vez, como se procurasse a mulher que costumava dominar, mas o que viu foi alguém que ele não compreendia mais. O juiz entrou pontualmente ao 12:00 e o murmúrio se calou. O martelo bateu uma vez, com um som firme e definitivo. Este tribunal revisou as provas e os depoimentos apresentados. Ele começou. Hoje ditamos nossa decisão. E o coração de Helena batia forte, mas seu rosto se manteve sereno. A mão de Miguel repousava sobre a mesa, firme, silenciosa. A voz do juiz foi clara enquanto ele lia. Pelos crimes de agressão agravada, coação e fraude, o tribunal declara o acusado culpado. Um murmúrio percorreu a sala, seguido por um silêncio contido. O marido dela abaixou a cabeça entre as mãos. Por um longo momento, ele não se moveu. Depois, levantou o rosto, pálido, com os olhos vermelhos de incredulidade. O juiz continuou com tom firme. O acusado é condenado a 10 anos de prisão e todas as propriedades vinculadas às suas atividades fraudulentas serão confiscadas pelo Estado. Além disso, é concedida à vítima uma ordem de restrição permanente. Helena exalou, não com triunfo, mas com algo mais profundo, uma libertação suave. Tudo havia terminado. Os anos de se esconder, o medo que a definia, o silêncio que a havia aprisionado, tudo se desvaneceu naquele instante. Ela não sorriu, mas seus olhos brilharam com uma paz serena. Miguel inclinou-se para ela. Está feito, ele sussurrou. Do outro lado da sala, o marido dela começou a gritar. Eles não podem fazer isso comigo. Ela mentiu. Todos acreditaram nas mentiras dela. 2 oficiais se aproximaram para contê-lo. Sua voz ecoou pelo tribunal, quebrada, descontrolada. Helena não se virou. Ela tinha ouvido essa fúria muitas vezes, e agora não significava nada. O juiz bateu o martelo novamente. Ordem na sala! Os gritos se apagaram enquanto o tiravam do recinto. Seus passos se perderam pelo corredor como os últimos ecos de uma tempestade que finalmente se afastava. Quando o juiz encerrou a sessão, Helena permaneceu sentada por um momento, deixando o silêncio envolvê-la. Ao seu redor, os repórteres já corriam para divulgar a notícia. Os flashes voltaram a estourar quando ela saiu do prédio, mas desta vez o barulho não a agredia. Era o som da verdade sendo ouvida. Lucia a esperava nas escadas e estendeu a mão. As pessoas estão com você, Helena. Sua história mudou tudo.
Helena balançou a cabeça suavemente. Não foi apenas a minha história. Foi a de todos nós. Rosa estava por perto, com lágrimas brilhando nos olhos. Você está livre, ela sussurrou. Helena sorriu pela primeira vez em dias, um sorriso pequeno e cansado. Sim, livre. Enquanto desciam os degraus, a multidão se afastou, aplaudindo, gritando o nome dela. Pela primeira vez, esse som não a assustou. Ele a elevou. Ela chegou ao último degrau e parou, levantando o rosto para o sol. A luz era quente, quase indulgente. Miguel voltou a ficar ao seu lado. O que você fará agora? Ele perguntou. Ela pensou por um momento. Viver, criar meu filho, ajudar outros a fazer o mesmo. Ele assentiu satisfeito. Então a justiça foi feita de verdade. Eles caminharam em direção ao carro que os esperava, mas Helena parou mais uma vez para olhar o prédio. Por anos, lugares como aquele a haviam infundido medo, com seus muros frios, suas regras intermináveis, seu poder sobre os destinos. Mas naquele dia, ele havia lhe dado algo que mais ninguém havia podido oferecer. Fé. Ao se virar, as câmeras continuavam a piscar. A multidão continuava a gritar o nome dela. Mas dentro dela, tudo estava em calma. O carro se afastou lentamente pelas ruas da tarde. O céu sobre Madrid estava claro e azul novamente. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia pesado. Sentia-se como um começo. E no espelho retrovisor, o Palácio da Justiça ficava cada vez menor, desvanecendo-se na luz. Símbolo, não de castigo, mas de uma verdade finalmente pronunciada. Os dias após o veredicto passaram como ondas, tranquilos na superfície, mas com correntes invisíveis por baixo. A notícia da condenação se espalhou por toda a Espanha e depois, além de suas fronteiras. Cada manchete de jornal trazia o nome dela junto ao dele. Comentaristas analisavam o julgamento, jornalistas elogiavam sua coragem e a nação parecia redescobrir sua consciência. Pela primeira vez em anos, Helena acordou sem medo. Ela podia abrir uma janela e sentir o ar em seu rosto sem verificar as fechaduras, sem se assustar com passos no corredor. Ela compreendeu que a liberdade não era uma explosão repentina de luz. Era algo silencioso, constante e cheio de vida. Mas para ele, o mundo se tornou frio e estreito. O império que ele havia construído com arrogância e ameaças desmoronava peça por peça. Suas empresas tiveram os ativos congelados. Sócios se retiraram. Investidores entraram com ações judiciais. Antigos empregados contaram histórias de abuso e corrupção. Ele assistia às notícias de sua cela, com a raiva ardendo no peito, enquanto os apresentadores falavam de sua queda e da coragem da mulher que o levou à justiça. Cada palavra lhe queimava como ácido. Em uma entrevista, Lucia falou com serenidade em frente a uma multidão de câmeras. Este caso nunca foi sobre poder ou dinheiro, ela disse. Foi sobre a verdade, e a verdade, uma vez dita, nunca mais é silenciada. O clipe foi repetido em todos os canais, suas palavras ecoando em cada café, em cada sala, em cada escritório, onde homens como ele haviam acreditado ser intocáveis. Ele se afastou da tela com os punhos cerrados, até os nós dos dedos ficarem brancos. Ao mesmo tempo, Miguel trabalhava discretamente nos bastidores. O governo havia iniciado uma auditoria oficial de todas as suas empresas. Décadas de engano começaram a se desfazer como um fio solto. Fraude, subornos, evasão fiscal. Cada revelação atingia mais forte do que a anterior. A voz de Miguel era tranquila ao falar ao telefone com Helena em uma tarde. Acabou, ele disse simplesmente. Eles encontraram tudo. Ele nunca mais será livre. Helena estava sentada junto à janela enquanto ouvia.
O sol caía, tingindo a cidade de dourado e azul. Então a justiça não foi apenas para mim, ela respondeu. Não, disse Miguel. Foi para todos os que ele feriu em seu caminho. Naquela noite, Helena caminhou pelas ruas silenciosas de Sevilha. O aroma das laranjeiras flutuava no ar. A mesma cidade que antes lhe parecia uma prisão, agora se sentia aberta, acolhedora. Os transeuntes a cumprimentavam com um gesto. Alguns a reconheciam, outros não. Não importava. Ela finalmente era uma mulher entre as pessoas, não uma sombra entre as paredes. Uma semana depois, ela visitou um centro de mulheres que havia sido nomeado em sua homenagem. Os corredores estavam cheios de risos e murmúrios. Na parede, uma pequena placa dizia: para aqueles que encontraram sua voz depois do silêncio. Rosa a recebeu com um abraço caloroso. Olhe ao seu redor, ela disse com orgulho. Você começou isso. Helena balançou a cabeça suavemente. Não, nós começamos. Cada mulher que se recusou a calar, cada advogado que não desistiu, cada amigo que me sustentou quando eu não podia me sustentar sozinha. Em um canto, uma jovem com uma bochecha machucada e um sorriso trêmulo a observava. Helena se inclinou ao lado dela e murmurou. Você está segura aqui. Você não precisa mais se esconder. A garota assentiu com lágrimas brilhando nos olhos. Por um momento, Helena se viu refletida naquele rosto jovem, o medo, a confusão e a frágil faísca de esperança. Ela entendeu que sobreviver não era o final da história. Era o começo. Enquanto isso, atrás de muros de concreto e grades de ferro, o marido dela enfrentava seu próprio julgamento. Os guardas não respondiam mais a seus gritos. Os homens que antes obedeciam às suas ordens evitavam seu olhar. Seu reflexo no pequeno espelho sobre a pia mostrava um homem envelhecido, vazio e derrotado. A arrogância que o havia definido havia evaporado, deixando apenas silêncio. Ele um dia acreditou que podia comprar o mundo, que o medo manteria todos sob controle. Mas dinheiro não compra o tempo, e o medo não o obedecia mais. Em uma ironia, suas empresas, antes símbolo de poder, estavam sendo reconstruídas pelas mesmas pessoas que ele havia tentado esmagar. Miguel havia ajudado a criar uma fundação com os fundos recuperados, dedicada a proteger as vítimas de abuso. Jornais a chamavam de a Revolução Silenciosa Nascida da Dor. Quando Helena leu a notícia, ela sorriu. Ele se destruiu, ela disse em voz baixa. Rosa assentiu. Os monstros sempre fazem isso. Naquela noite, Helena sentou-se em sua varanda, enquanto as luzes da cidade se acendiam uma a uma. O mundo ao seu redor estava cheio de sons, risos, passos, música distante de um café. Mas dentro dela havia calma. As cicatrizes de seu coração ainda estavam lá, mas não a definiam mais. Eram a prova de que ela havia vivido, resistido e renascido. Ela olhou para o horizonte, onde a última luz do dia se misturava com as primeiras estrelas da noite. O bebê se moveu suavemente em seu interior, lembrando-a de que a vida sempre encontra o caminho. Já estamos livres, ela sussurrou. E em algum lugar, além dos muros da prisão e do barulho da cidade, os ecos de sua história continuavam a viajar. Através de telas, conversas e corredores de tribunais, sua verdade havia se tornado algo mais do que a vitória de uma única mulher. Havia se tornado um movimento. O império do engano havia caído, mas em seu lugar havia nascido algo mais forte. Um império construído não sobre o medo, mas sobre a coragem, a voz e a luz. Pela primeira vez em anos, Helena fechou os olhos e sentiu uma paz que não era temporária nem frágil, mas verdadeira. O passado não a perseguia mais. O futuro não a assustava mais.
A justiça havia falado e ela vivia para ouvi-la. Os meses se passaram e o ritmo da vida voltou aos poucos a encontrar seu caminho em Helena. O ruído da mídia havia se desvanecido. As manchetes haviam virado a página e o mundo que antes observava cada um de seus movimentos agora olhava para o outro lado. O que restava era a paz, tranquila, imperfeita, mas real. Ela acordava todas as manhãs com a luz do sol filtrando-se pelas cortinas de renda e o murmúrio suave da cidade abaixo. O aroma do café enchia o apartamento, misturando-se ao riso distante das crianças brincando na praça. Pela primeira vez em anos, seus dias pertenciam apenas a ela. O bebê chegou no início da primavera, assim que as laranjeiras de Sevilha começaram a florir. O primeiro choro preencheu o pequeno quarto do hospital como uma oração que quebrava o silêncio. Quando a enfermeira colocou a criança em seus braços, Helena sentiu seu mundo mudar novamente. Mas desta vez não era a dor que a preenchia. Era assombro. A mãozinha minúscula do bebê agarrou seu dedo com uma força que parecia impossível. Lágrimas umedeceram seus olhos enquanto ela sussurrava: "Você está segura, eu prometo." Miguel a visitou mais tarde naquele dia, trazendo uma pequena flor branca embrulhada em papel. "Ela é linda", ele disse em voz baixa. Helena sorriu, mal audível. "É tudo." Ele a observou por um longo momento e então disse: "Você cumpriu sua promessa. Você sobreviveu. E agora você criou algo novo." Ela assentiu, com o olhar fixo na criança adormecida. "Eu não sobrevivi para começar de novo. Eu sobrevivi para construir algo melhor." Nas semanas seguintes, seus dias se encheram de rotinas suaves. Amamentar, passeios no parque, ler junto à janela enquanto a criança dormia. A cidade, que antes havia sido uma paisagem de medo, havia se suavizado. As mesmas ruas onde antes ela caminhava em silêncio agora pareciam abertas. As pessoas a cumprimentavam com amabilidade. Alguns a reconheciam e sorriam com respeito. Outros viam apenas uma mãe com sua filha, sem saber a história que as havia moldado. Lucia a visitou em uma tarde com sua equipe de câmera, pedindo-lhe uma breve entrevista para um documentário sobre o caso. Helena hesitou no início, mas finalmente aceitou. Eles gravaram no pátio do Centro de Mulheres. Ela segurava a filha no colo enquanto a luz do sol se filtrava pelas laranjeiras. Lucia perguntou: "Quando você olha para trás, o que você sente agora?" Helena ficou pensativa e então respondeu: "Gratidão, não pelo que aconteceu, mas pelo que veio depois. A dor não desaparece, mas muda de forma. Ela se transforma em força, se você permitir." Lucia sorriu suavemente. "E o que você quer que sua filha saiba quando crescer?" "Que a mãe dela não estava quebrada", disse Helena. "Que ninguém está além de poder se reconstruir." Quando a entrevista foi ao ar, semanas depois, a reação do público foi diferente da anterior. Não houve gritos, nem escândalos, nem caos, apenas admiração silenciosa. Sua história havia se transformado em algo mais do que uma tragédia. Havia se tornado um símbolo do que a dor pode se tornar. Enquanto isso, atrás dos muros da prisão, o marido dela se desvanecia no esquecimento. Seu nome não inspirava mais terror. Os homens que antes buscavam seu favor agora evitavam suas ligações. De vez em quando, algum jornal publicava uma pequena nota sobre outro recurso fracassado, outra rejeição. Mas essas linhas mal alcançavam as últimas páginas. O poder o havia esquecido, da mesma forma que ele havia tentado apagá-la. Em contraste, o mundo de Helena brilhava cada vez mais. A fundação que ela ajudou a criar se expandiu para outras cidades, oferecendo refúgio e assistência legal a mulheres necessitadas.
Ela não aparecia em todas as reuniões ou eventos de imprensa. Não precisava. Sua presença vivia em cada documento, em cada conquista, em cada mulher que cruzava aquelas portas e encontrava segurança. Rosa dirigia a maioria das operações, com uma autoridade calorosa que mantinha tudo em equilíbrio. Você deu vida a ela lhe disse em uma tarde, e agora ela vive por conta própria. Helena olhou ao redor, para o centro cheio de voluntários que trabalhavam em meio a risos e propósito. Isso é tudo o que eu sempre quis, ela respondeu. Naquela noite, ela voltou para casa, com o bebê dormindo nos braços. Ela se aproximou da janela e contemplou as luzes tranquilas da cidade. O ar estava fresco e cheirava a flor de laranjeira. Esse mesmo aroma a havia acompanhado em cada capítulo de sua vida, das noites de medo a este momento de paz. Ela sussurrou para a criança: "Você vai crescer em um mundo mais gentil. Eu vou garantir isso." Enquanto falava, seu reflexo no vidro a observava. Não era mais a mulher assustada que havia sido, mas sim alguém nova, alguém completa. Uma batida suave soou na porta. Era Miguel novamente, com um pequeno envelope na mão. "Acabou de chegar", ele disse. Dentro havia uma carta do Ministério da Justiça. Era formal, mas sincera. Um reconhecimento à sua coragem e uma nota explicando que seu depoimento havia inspirado novas reformas nas leis de proteção às vítimas de abuso doméstico. Helena a leu em silêncio e sorriu levemente. "A justiça não apaga o que aconteceu", ela disse, "mas evita que outros o repitam." "Isso basta", Miguel assentiu. "Você mudou mais do que imagina." Ele partiu pouco depois e o apartamento voltou a ficar em calma. A criança se moveu, mas não acordou. Helena sentou-se junto à janela, a abraçou e olhou como a lua subia sobre os telhados. A luz tocava tudo: a cidade, o rio, as paredes que antes haviam sido uma jaula. Pela primeira vez, o futuro não lhe causava medo. Ele a esperava, aberto e cheio de possibilidades. Ela se inclinou, beijou a testa de sua filha e sussurrou: "Nós conseguimos." Lá fora, os sinos da catedral começaram a tocar, seu eco se espalhando pela noite como uma promessa. A tempestade havia passado há muito tempo, mas sua memória havia moldado a luz que agora preenchia seu lar. E enquanto o amanhecer começava a romper, pintando o céu em tons suaves de ouro, Helena fechou os olhos e sorriu. Não porque o passado tivesse sido esquecido, mas porque ela finalmente havia aprendido a viver além dele.